Braga. Partimos então para a conversa para conhecer um bocadinho mais sobre o trabalho de José Santos. 1965, Pan Real, um edifício de Nadir Afonso. É assim que se chama o documentário do realizador José Santos, que ganhou o Prémio Augusto do Festival Internacional de Cinema Independente de Braga. E claro que connosco temos José. José, muito obrigada por nos receber. Obrigado. E estarmos aqui um bocadinho à conversa, porque realmente eu estou um bocadinho curiosa como é que surge então toda a história deste documentário e, aliás, qual é a história então deste documentário para as pessoas perceberem lá em casa. O documentário essencialmente retrata o último edifício do Nadir Afonso, projetado pelo arquiteto Nadir Afonso. A partir daí ele dedicou-se às artes plásticas e era muito interessante, no meu ponto de vista, manter este edifício, uma vez que o Nadir Afonso foi um arquiteto que trabalhou com Oscar Niemeyer, por exemplo, trabalhou com Le Corbusier em França, com os maiores arquitetos do mundo, e nós tínhamos em Vila Real uma obra que pertencia a este arquiteto. E eu fui acompanhando os últimos 3 anos do edifício com um grupo de arquitetos, com algumas pessoas que defendiam o edifício, em tertúlias, em manifestações a favor Este edifício era o último aqui da Vila Real, era isso? Não, do país. Ai, do país. De todo lado, no fundo, porque não existia outro em mais lado nenhum do mundo. Este era o último mesmo. Ou seja, aqui o José foi acompanhando um bocadinho da história deste edifício com os testemunhos das pessoas, é isso? Da relação que elas têm com este edifício. Trata-se essencialmente de um filme que fala sobre a arquitetura modernista, a arquitetura industrial. Muitas vezes há pouca sensibilidade para este tipo de arquitetura porque é muito recente, não é? Estamos a falar do ano de 65, parece que é uma coisa... Não é tão valorizada, não é? Valorizada, acredito que seja valorizada daqui a 50, 60 anos. Não há esta sensibilidade, por isso também acho que é importante ter feito este registro e através da memória oral, ou seja, das pessoas que têm uma ligação sentimental com o edifício, ou que trabalharam lá, ou que iam simplesmente lá comprar o pão, porque era uma panificadora muito grande, que segundo consta chegaram a ter 80 mil pães por dia a fabricar. Ou seja, não era brincadeira, era um edifício realmente imponente aqui. Exatamente, ao ponto de até celebrarem lá casamentos. As pessoas aproveitavam aquele espaço para irem lá. E também era um edifício aberto à comunidade, ou seja, quem tinha o seu leitão ou fazia a sua bola de carne em casa podia ir lá cozer. Havia esta abertura, ou seja, havia uma ligação muito forte entre os vilarrealenses e o edifício. E o José aproveitou todas estas histórias para aqui estar bem complementares aqui no documentário, é isso? Exatamente. O interessante é não ter pegado, por exemplo, num arquiteto que fosse falar concretamente da sua construção, de tudo isso, mas não, foi mais através da memória das pessoas, da ligação que têm com o edifício. E qual é o sentimento que fica dessas pessoas? Sobretudo, por exemplo, esse casamento que se realizou lá, ver este edifício ser completamente demolido, qual é esse sentimento que fica? O sentimento acaba por ser um sentimento de perda, não é? Porque o edifício acaba por ser demolido. Eu visitei o edifício com um casal que tinha casado lá há 36 anos antes e que nunca mais tinha voltado ao edifício. E, no meu entender, acontece cinema naquele momento, que é o conflito, onde eles tentam localizar um sítio onde não vão há quase 40 anos. Então começam a discutir onde é que estavam sentados, em que zona do edifício. Começam a tentar... O marido diz um sítio, a mulher diz o outro, e há uma discussão ali em pleno filme, completamente natural, também era isso que me interessava, não é? Esta naturalidade. Exatamente, ou seja, captar o sentimento real, não é? De um edifício que realmente marca aqui um marco histórico. Sim. E, aliás, então, o José demorou 3 anos para fazer este documentário. Sim, cerca de 3 anos, sim. Isto foi uma coisa trabalhosa, sim, mas que valeu a pena. Sim, que valeu a pena. Há um realizador chileno, que é o Patrício Guzmán, que diz um país sem documentários é o mesmo que uma família sem álbum de fotografias, qualquer coisa deste género. E eu visto muito este espírito, eu gosto muito desta frase e trabalho muito também nesse sentido. É realmente um álbum de fotografias nisto, não é? Sim, acaba por ser um álbum de fotografias. Inclusive, quando eu visitei o edifício com este casal, eles levaram um álbum de fotografias do casamento e, curiosamente, há uma pessoa que eles passam lá e dizem: quem é esta pessoa? Eu não sei. E quando foram a descobrir, era a madrinha. Ou seja, se não se lembravam da madrinha, quanto mais em que sítio do edifício estavam. Porque, efetivamente, era difícil para todos nós. Para mim também seria difícil para qualquer pessoa localizar-nos num edifício que não visitamos há tanto tempo. E, aliás, agora recebeu o prémio, que recebeu agora no domingo, não é? Um prémio importante, não é? Sim, foi o prémio do melhor documentário no Festival Internacional Independente de Braga. E recebi um prémio que me deu bastante prazer.
não me realiza por inteiro, porque a partir do momento que não tem o fim que eu quero, porque eu também defendia o edifício e o edifício acaba por ser demolido, acaba por não me realizar por inteiro, acaba por haver um sentimento agridoce, mas sim, também há esse... É também mostrar que realmente um documentário pode mexer aqui com as pessoas, não é? Dar aqui voz às pessoas que defendiam aquele edifício, não é? Sim, foi muito também por aí, não é? Há gente que se interessa pela cultura, pela arte, pela arquitetura modernista. É muito interessante. Exatamente. Muito bem. José, muito obrigada por nos dar aqui a conhecer realmente a história deste documentário. Mas vamos falar também aqui com duas senhoras que realmente elas são importantes não só na realização deste documentário, mas também na defesa deste edifício. Por isso vamos estar aqui à conversa então. Ora, vou só aqui retirar, com licença. Falar aqui com a Laura, que já está aqui à nossa espera, e a professora. Muito boa tarde. Olá. Portanto, eu queria perguntar qual é a importância de um documentário assim? Qual é a importância e qual é o sentimento? Este documentário é muito importante, é um documento para o futuro. Este documentário vai relatar aquilo que foi a nossa luta e eu... Quando falo a nossa luta, eu não posso deixar de referir aqui a professora Mila Simões de Abreu, exatamente, porque foi o grande motor de toda... A professora agarrou com unhas e dentes, não foi? Em nome da nossa associação, que é a Altaribes. E devo dizer que a professora Mila também já esteve à frente da batalha, da defesa das gravuras de Foscoa, de maneira que é uma batalhada. Exatamente, ela luta por aquilo que acredita. E é uma mulher de causas. Quando houve umas... Desculpe, que eu... Iniciámos o movimento Pro Nadir, que incluía uma série de pessoas aqui de Vila Real, jovens arquitetos, não é? Que também, enfim, entraram neste combate para tentar recuperar e evitar que a panificadora do Nadir fosse... Ou seja, é um abolida. sentimento de tristeza, foi não é? muito importante porque, claro, a Fundação Nadir Afonso é herdeira da memória e da obra de Nadir e a panificadora, a Pan Real, como nós lhe chamamos, é a última obra de Nadir Afonso, não é? Sim, como arquiteto. Como arquiteto, sim. Porque ele é um artista por completo, não é? Exatamente. É assim que ele é descrito também. Exatamente. Olha, O Homem Infinito... Aliás, exatamente, aproveitamos para falar deste livro. Que foi lançado no sábado, no Museu Soares dos Reis, no Porto, mas eu conheci a professora Mila e depois, logo a seguir, o Zé Paulo, precisamente quando, às 4 da manhã, a seguir a umas demolições ilegais que foram realizadas na panificadora, com o intuito, claro, de destruir certos elementos que eram bastante significativos, e foi aí que eu era importante dar a voz, não era? Exatamente, e o Zé Paulo foi à sua maneira também recolhendo imagens. Muito bem. E todo esse processo. Um trabalho de equipa. Exatamente, cada um à sua maneira. De conseguir, tentamos defender o melhor que pudemos a panificadora, lutamos e talvez sempre acreditando que haveria um pouco de boa vontade. E um fim diferente, não é? Exatamente, porque a área que tem a panificadora e a área que tem o presente Lidl são semelhantes. Nós, inclusivamente, propusemos que mantinham aquele edifício e se queriam aumentar, seria fácil, porque não era preciso um grande arquiteto para fazer um novo corpo que se associasse àquele corpo antigo. Mas não recebemos... exatamente, e depois o interessante nisto tudo é que nós vamos para esse país fora e vemos todas as câmaras municipais, às vezes edifícios industriais até sem grande importância, de armazéns, obrigam a que sejam mantidos. E nós apenas dizíamos, mantenham pelo menos a fachada. Lá dentro, façam o que quiserem. Mas pelo menos a fachada, a fachada. Agora fica guardada nos corações e na memória das pessoas. E no filme. E no filme. Exatamente, Mas
uma cidade que se quer denominar cidade da cultura, que pretende concorrer. Passa por esses pequenos pormenores, não é? Como? Se não há, tendo um edifício modernista da qualidade que ele tinha, e a Câmara assina a sua morte. Exatamente. E depois é interessante nisto que a ideia que a Câmara tentava passar para o público era que aquilo era um antro, era como se fosse o responsável por toda a indigência, a mendicidade, os problemas de droga. A panificadora era a responsável. Exato, muito bem. Laura, muito obrigada por nos dar aqui a conhecer um bocadinho também da sua voz, não é? E aqui a importância. Muito obrigada. E obrigada também ao José. E assim, convidei a todas lá em casa, claro, que quem tiver um bocadinho de curiosidade e também quiser espreitar um bocadinho deste comentário, é só seguir as páginas no Facebook do José, que ele anda aqui uma tour um pouquinho por Portugal para dar a conhecer um bocadinho também da história deste documentário e a história deste edifício.